Muito bem. Então, boa noite aos que estão presentes. Boa noite aos que vão... Boa tarde, bom dia, boa noite aos que vão assistir depois. Muito bom. Nós vamos falar aqui sobre um tema que eu acho que é de extrema relevância para toda vez que a gente for fazer uma avaliação, principalmente nas perícias médicas trabalhistas, onde a gente fala aí de deficiência, de incapacidade laboral, né? Essa foto aqui, o que está aparecendo para vocês, eu entendo que ela é muito representativa do que eu vou falar. Nós temos aí uma pessoa com uma deficiência, né? Ele perdeu uma das pernas, né? Um amputado, e que, apesar dessa deficiência, ele colocou aí essa perna mecânica e ele está iniciando uma corrida. Olha só que interessante, né? Então, demonstrando que, dependendo aí, quando a gente fala da CIF, das barreiras ou das coisas que a gente pode fazer para melhorar, né? A importância que a avaliação multiprofissional dessa pessoa, né? E que eu acho interessante, assim, ela está iniciando uma corrida, né? A corrida da vida, né? Você tem um sol brilhando lá no fundo e são sonhos, né? Que todas as pessoas têm. E aí a gente, quando está falando, então, nós vamos falar de deficiência e incapacidade. Eduardo, hoje me ocorreu uma coisa muito interessante sobre as questões de deficiência. Meu amigo, todos nós possuímos alguma deficiência. Não é verdade? Quando a gente está falando de deficiência, como se fossem só os deficientes visuais, os cegos, os surdos, a pessoa que foi amputada, como nós temos aqui, mas ninguém é 100% eficiente, não é isso? Todos nós temos uma deficiência, você veja bem. Pois é. Ninguém é 100%. Eu tenho, por exemplo, tive uma fratura de ombro e melhorou, ficou legal, tá? Mas existe uma deficiência, não só 100%. Se a gente for colocar em qualquer tabela, SUSEP, Baremo, etc., eu já perdi uns pontinhos ali. Tem uma fratura de coluna também, L2 e L3, que eu não sei quando que apareceu. Então, se eu for botar lá na minha tabelinha da SUSEP, DPVAT, Paraná, Baremo, não sei o quê, eu vou ter alguma deficiência. Entretanto, você ter deficiência não significa que você tem uma incapacidade, né? Quando a gente vai falar de incapacidade laboral, por exemplo, incapacidade laboral, né? A deficiência é um declínio de qualquer pessoa em virtude aí de um dano, de uma doença, de uma lesão que ela tenha tido ou que tenha até nascido com esse problema, quando comparado a uma pessoa que é 100%. E essa deficiência, ela é igual para todas as tabelas, vão mostrar que essa deficiência ela é igual para todas as pessoas. Isso independente da idade, independente do sexo, independente da profissão, né? Então, a pessoa perdeu o 5º dedo da mão esquerda. Ok, a tabela vai dizer lá que o 5º dedo da mão esquerda da SUSEP, por exemplo, vale 12%. Mas é 12% para quem? Para criança, é 12% para um homem, é 12% para a mulher, é 12% para o idoso. E ponto final, é isso que a tabela diz. Então, a deficiência é só essa diminuição funcional da pessoa, né? E que ela vai ser graduada, aí você tem as diferentes tabelas. E a diferença dela para a incapacidade incapacidade é a diminuição da capacidade ou total incapacidade para realizar uma tarefa específica, né? Então, eu posso ter uma incapacidade para a vida diária, eu posso ter uma incapacidade para tocar um violão, por exemplo. Hoje eu fiz uma perícia de acidente, da vara de acidente de trabalho, em que o cara perdeu lá a falange distal do 2º dedo da mão direita. Ele estava pedindo lá a indenização B94 do INSS para auxílio acidente. Profissão dele, motorista.
Tem alguma incapacidade para ser motorista? Nenhuma. Vai ser motorista igual ele era antes. Então, ele tem uma deficiência, mas sem nenhuma incapacidade para ser motorista. Só que ele tocava violão, junto com a esposa. Isso não vai contar para a previdenciária, mas se a gente está falando de uma indenização civil, por exemplo, eu começo a falar de algumas incapacidades para a vida diária, inclusive para as atividades lúdicas. A sequela que ele tem não lhe permite mais tocar violão como ele tocava antes, de dedilhar, etc. Então, vai ter que usar uma paletinha, né? Então, eu tenho uma incapacidade não laboral, então eu tenho uma deficiência que não tem uma incapacidade laboral, mas existe uma redução da capacidade para tocar um violão. Então, é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. E aí, dependendo daquilo que a gente vai avaliar, que nós vamos verificar questões de capacidade para o que está sendo pedido na demanda daquela sua avaliação. Então, nós temos aí as diversas tabelas, nós estamos falando da SUSEP, né? Mas nós temos aí a tabela da SUSEP, nós temos a tabela da AMA, que é da American Medical Association, os baremos argentinos, o baremo europeu, o baremo português, o baremo espanhol, DPVAT, etc. São todas tabelas que avaliam a deficiência funcional, mas essas tabelas elas não avaliam a incapacidade laboral. E é aí que está a SUSEP em xeque. Por quê? Como que eu vou dizer que uma pessoa tem uma incapacidade laboral simplesmente olhando uma tabela da SUSEP, não é? Nós tivemos, hoje, inclusive, numa das discussões no nosso grupo, uma das coisas que foi comentada, que foi colocada lá, foi assim, o perito tinha um problema de hérnia de disco, o perito disse que tinha 25% de incapacidade para a profissão, pela tabela da SUSEP. Mas, pelo amor de Deus, como assim? Qual a profissão, né? Então, eu preciso analisar inicialmente a profissão. Então, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Nenhuma destas tabelas que eu estou apresentando aqui, bem como a SUSEP, fala sobre incapacidade laboral. Todas elas falam sobre deficiência funcional. A gente já apresentou essa minha classificação sobre incapacidade laboral. Eu vou falar ela muito rapidamente, porque o nosso tempo é muito curto, mas nós temos lá, eu digo que eu tenho uma tipo 0, tipo 1 e tipo 2. Quem estiver assistindo aqui essa palestra, depois entra, busca assim, deficiência funcional versus incapacidade laboral, Dr. Penteado, vai achar lá o artigo lá no Google facinho, tá? É só colocar deficiência funcional versus capacidade capacidade laboral. O professor Penteado tem todo o artigo com isso. Então, eu posso ter uma incapacidade, uma deficiência sem capacidade laboral. Por exemplo, a tipo 0B. É o caso que eu falei aí do motorista. O motorista perdeu uma ponta do dedo. Tem uma deficiência funcional? Tem uma deficiência funcional. Quanto que vale? Esse dedo vale 18% pela SUSEP, então, 18, 15, isso aqui vale 15% pela SUSEP, cada falange vale 5, então, essa perda da falange distal do dedo indicador dele, ele tem uma deficiência funcional de 5%. Mas para atividade de motorista, nenhuma incapacidade, então a gente classificaria como 0B, identificada a deficiência funcional, que, porém, não traz repercussão para o exercício deste ofício ou profissão. Naqueles casos em que, tem alguns casos, por exemplo, do tipo 2, em que a gente fala de restrição total da capacidade laboral. Vamos dar um exemplo aqui da restrição total. O cara é cortador de cana, esse exemplo é bem clássico, é cortador de cana, 20 anos, tem 60 anos de idade, tem uma hérnia de disco, é operado dessa hérnia de disco. Qual a deficiência funcional dessa hérnia de disco? Pela SUSEP, por exemplo. A SUSEP fala que a anquilose da coluna total é 25%, ele ficou incapacitado em grau médio, então eu vou dizer que eu tenho uma deficiência funcional de 12,5%. Qual que é a incapacidade laboral dele? Qual que é a profissão? A profissão é cortador de cana. Qual a incapacidade para cortador de cana? É 100%, não é 12,5%. Porque ela se classifica no tipo
2A. As sequelas são impeditivas para o exercício da atividade profissional, mas podendo ser reabilitada em uma atividade menor. Tá? A situação enquadra, ele não está inválido, ele pode trabalhar de outra coisa, de porteiro, etc. Não está inválido, mas para a profissão dele é 100%. Essa classificação minha, ela toma por base o artigo 950 do Código Civil, que diz que a indenização se dará pela redução da capacidade laborativa. O artigo 950 do Código Civil não fala que a indenização se dará pela deficiência funcional, e sim pela incapacidade laboral. Agora, quando eu tenho atividades, por exemplo, em que a pessoa tem aqui o tipo 1, né? Restrição parcial da capacidade laborativa. Então, tem pessoas que, por exemplo, o pedreiro perdeu 2 dedos da mão esquerda agora. Tá, ele está incapaz? Ele está 100% incapaz para ser pedreiro? Não. Quanto que vale esses 2 dedos aqui? 12 com 9 vai dar 21%, né? Então, eu vou dizer que ele tem uma deficiência funcional de 21%. E ela é tipo 1A, porque sem esses 2 dedos, ele implica em necessidade de esforços suplementares ou acrescidos para a realização da mesma atividade. E aí, tal situação, sempre que nessa minha classificação é colocada como tipo 1, ela se enquadra como redução da capacidade equivalente ao déficit funcional. Aí eu vou dizer que seria, então, os 21%. Mas depois vocês leem o artigo lá, porque o nosso tempo é curto. Estou apresentando para vocês o método Ville. O método Ville é a valoração da incapacidade laboral específica. O que é esse método? Esse método foi idealizado por mim, junto com a minha empresa de software, que é a MedSafe, em que a finalidade dele ele é o único programa até então que nós temos que faz uma valoração específica da capacidade para determinada pessoa, para determinada função. Vocês vão encontrar neste site aqui embaixo, valoraçãodaincapacidade.com.br. Vocês podem entrar no site, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui para vocês o site mesmo. Acho que eu vou conseguir jogar aqui. O Eduardo, está compartilhando o site? Agora? Olha, eu estou vendo a sua tela. E mais um... Eu estou mexendo aqui, está vendo eu mexer alguma coisa aqui? É isso? Não, não vejo nada. Vejo o mesmo slide ainda. Parece que é um print da tela, né? Então, mas é o slide. Vou mudar aqui esse slide. Mudou alguma coisa para você aí? Não. Não? Não. Tá, eu vou ter que ver como é que eu vou compartilhar, como é que eu vou mostrar isso aqui depois. Está compartilhado o anterior, que é um print da tela, provavelmente. Isso, é um print da tela. É isso que está compartilhado, mas eu vou ter que depois Estou vendo o ver. seu mouse agora. Aqui. Mas eu vou ter que mudar depois aqui. Tá bom, não tem problema, eu descompartilho isso aqui, compartilho lá. O que é esse método Ville? A valoração da incapacidade laboral específica. Ele tem como base 3 dados importantes: a classificação brasileira das ocupações, a própria CIF e o índice de funcionalidade brasileiro. Então, o que a gente faz? A gente pega lá a função da pessoa e o software baixa todo o CBO dela. Ele baixa esse CBO e, através desse CBO, eu vou utilizando os conceitos do IFBR e, para cada tarefa, eu vou classificando essa tarefa, se é capaz ou se não é capaz. E, no final, ele vai me encontrar os dados. Só para passar rapidamente aqui, isso aqui é um resultado de uma sentença judicial, em que o perito judicial utilizou a SUSEP e a tabela portuguesa e o assistente técnico usou o Ville. A sentença do juiz foi assim: quanto à discussão sobre o percentual de perda da capacidade laboral do obreiro, o autor trouxe um importante elemento a ser considerado, na medida em que o lado pericial se valeu das tabelas SUSEP e portuguesa, geralmente utilizadas na apuração de um valor a ser pago pelas seguradoras. A passo que o método indicado pelo trabalhador, era o assistente técnico trabalhador, Ville,
leve em conta a classificação brasileira das ocupações e a classificação internacional de funcionalidades. Com efeito, considerando o princípio da reparação integral, os elementos de apuração que compõem o método trazido pelo assistente se revelam mais aptos a demonstrar de forma individualizada a redução da capacidade laboral. Eu vou dar um stop share aqui e vou dar um novo share screen. Agora, eu acho que é aqui. Agora está vendo o método? Sim, dá para ver agora. Agora dá para ver? Dá. Tá. Então, eu vou pegar. Então, aqui está lá dentro do site. Este aqui é o site. Aqui, agora está dando para ver o site agora? Ou não? Não, Sim, né? dá para ver o site agora. Tá. Então, olha, para quem está assistindo, né? Então, eu tenho aqui, baixe o e-book. Quando você clica aqui, ele já vai ter aqui, você abaixa gratuitamente o e-book. E a aula, a gente explicando a metodologia Vire, tem em vídeo aqui, são 15 minutos. Vocês assistem a metodologia aqui também, tá? Só para fazer passar rapidamente aqui, eu vou pegar uma dessas funções, eu peguei essa aqui do cabeleireiro, que é interessante. Então, eu estou entrando aqui no método, só para mostrar para vocês. Então, eu vou preencher os dados, etc. e tal. Isso aqui não importa muito, eu tenho várias coisas lá. Vou dar o diagnóstico da doença, se tem deficiência prévia, comorbidade, doenças familiares, atividades extralaborais. Então, aqui, ó, ele vai aparecendo, eu vou habilitando, eu vou informando todos os dados que tem. Vou colocar aqui a descrição da doença específica, nesse caso era uma tendinite de ombro. E aqui eu coloquei só umas fotos exemplificativas do que seria a atividade do cabeleireiro. Isso aqui eu utilizei. Eu consegui contestar um laudo do perito do previdenciário, eu estava pelo assistente técnico, como assistente técnico do autor, que o perito disse que ela tinha uma ruptura do subespinhoso, mas podia trabalhar, não estava inválida. E aí a gente demonstrou com o Vili que, como cabeleireira, ela não podia mais trabalhar. Então, eu trago aqui, ó, eu trago o CBO, isso aqui a gente traz, o software vai trazendo automaticamente, ó, pesquisa da ocupação profissional, ele traz todas as informações e aqui eu vou buscar, eu busco com qualquer coisa que eu vou pegar lá. Cabeleireiro, por exemplo, vai aparecer lá, eu vou clicar e ele já vai aparecer tudo isso, vai puxar para dentro do sistema. Formação, experiência, descrição sumária, etc. E depois ele vai me trazer o resultado ali da metodologia Vili, ele traz em gráficos. Aqui não apareceu porque eu tinha mexido nele. E eu venho aqui, ó, para fazer a avaliação, eu vou clicar aqui, ó. Quando eu clico nesse botão aqui, olha só que interessante que o software me traz, olha lá. Ele vai me dizer as atividades que ele faz. Então, o que o cabeleireiro faz? Olha lá. Lavar cabelo, preparar cabelo, enrolar cabelo, cortar cabelo, secar cabelo, escovar cabelo, tá vendo? Isso está tudo lá no CBO. E eu venho e informo, essa atividade é uma atividade fundamental? Claro, não dá para ser cabeleireiro se você não enrolar cabelo e não cortar cabelo, né? E não secar cabelo, são todas atividades fundamentais. E aí eu vou pesquisar, ele divide tudo em porcentagens, vocês assistam depois o vídeo lá, tem 15 minutos explicando, tá? Eu vou atividade por atividade, vou perguntar para aquela pessoa específica, por exemplo, é um pedreiro, vai puxar todo o CBO e vai perguntar, essa pessoa faz isso, faz aquilo outro, e a gente vai colocando e habilitando. Tem atividades, por exemplo, que a pessoa não faz, por exemplo, não, eu nunca lavei o cabelo, porque quem lava o cabelo é outro, eu nunca lavei o cabelo na minha vida, não faz parte da minha. Eu clico aqui, ó, eu desabilito lavar cabelo, tá vendo? Ele simplesmente sumiu. Por quê? Eu estou aqui, ó, mostrar atividades realizadas. Aqui, ó, eu vou habilitando, ó, relaxar cabelo. Aqui já tinha atividades que eu tinha desabilitado. Ó. Ondular cabelo não faz parte, alisar cabelo, tá certo? Então, eu vou habilitando para o meu cálculo as atividades que efetivamente essa pessoa faz. E aí, no final, eu coloco lá, eu faço o gravar e continuar, e ele vai me apresentar depois, em porcentagem, olha aqui os gráficos que ele apresenta, qual a capacidade global que ele tem nesse trabalho e qual a incapacidade global, quanto que ele quer para todas as atividades do cabeleireiro e para as atividades fundamentais. Então, aqui, por exemplo, ó,
eu concluí que ele, para as atividades fundamentais do cabeleireiro, ele não consegue fazer 52%, né? E olha só o que a CIF me diz. Deficiência grave. Significa que o problema está presente em mais de 50% desta atividade, ou seja, ele está totalmente incapaz. Então, eu venho aqui na minha classificação e vou colocar como sendo 2A. As sequelas são impeditivas da atividade de cabeleireiro. E expliquei através da CIF, da CBO e do IFBR. E concluo no final. Então, era isso que eu queria apresentar. Desculpa se eu fui mais além daquilo que eu deveria, pelo tempo. E fico depois à disposição aí para as perguntas. Legal, muito obrigado. Eu estou vendo aqui na nossa tela, só para um rápido comentário, a Tatiane Caroline. Eu queria fazer só uma abertura justamente para ela. Existe um advogado, Marcelo, é um grupo de advogados, né? Agamenon Martins, que é quem eu mais vejo usando a CIF. Lembrando que, sim, a VILE é um instrumento baseado na CIF, tem a ESC, que também é baseada na CIF, tem outros métodos baseados na CIF. E caso você esteja por aí, Tatiane, se você puder contar rapidamente a experiência do uso da CIF, eu gostaria de ouvir um minutinho aí. Pode ser você, pode ser a Juliana. Tatiane, você está por aí? Acho que ela não está, Marcelo. Bom, mas tudo bem. Bom, chegou o Antônio Carlos. Boa noite, Antônio, tudo bem? Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite, professor Penteado. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo em paz? Tudo jóia. Vamos dar uma sequência na sua apresentação, mas eu estou vendo outras pessoas aqui. Estela, Francis. Tatiana disse que está ouvindo e está colocando a filha para dormir. Tudo bem, Tatiana. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, algum comentário, aí para o doutor Marcelo, fique à vontade. Ou podemos deixar para o final também. Acho que vamos para o final. Tudo bem. Antônio Carlos, você já é um co-host aqui, já é um anfitrião, já pode compartilhar a sua tela. O Antônio fez o seguinte, a ideia dele é mostrar no próprio Código de Processo Civil, justificar por que a avaliação biopsicossocial já é prevista nele, independentemente da questão de estar totalmente claro, né? Mas que é possível dar esse tipo de interpretação. É isso, Antônio, que você vai falar? Exatamente. Eu tive hoje, aqui, quando estava fazendo a minha conexão, eu tive um problema que não consegui conectar. Até para eu entrar deu problema, não consegui conectar meu material, mas eu vou para a conversação mesmo, certo? É com muito prazer. Entendi. Você vai apresentar sem os slides. Porque houve esse pane aqui. Fique e à é com vontade. muito prazer, doutor Eduardo, que estou participando deste evento, né, intitulado SUSEP de Cheque, evento que, considerando o modelo biopsicossocial, ele vem propiciar de ordem multiprofissional, como nós podemos constatar aí. Há pouco você até convocou alguns participantes, como os operadores de direito que estão aí nos assistindo. Então, nós temos aqui uma participação multiprofissional e esse modelo biopsicossocial ele vem, então, nos propiciar nesta situação, né, uma discussão enriquecedora sobre a limitação da tabela SUSEP em casos trabalhistas e indenizatórios. Eu estava apreciando aí a exposição do professor Marcelo Penteado
como ele mostrou o método Ville, como outros métodos, inclusive a tabela S, que trazem no seu bojo, no seu arcabouço, os conceitos acadêmicos e legais, né? Para subsidiar o processo técnico de quantificação, de qualificação e codificação da incapacidade laboral, o que nós não encontramos dentro da tabela SUSEP. Por isso é que nós podemos chegar a dizer que essa discussão aqui que nós estamos travando é uma discussão enriquecedora sobre essa limitação da tabela SUSEP e que envolve, né, os casos trabalhistas indenizatórios. Embora a própria tabela SUSEP ela já se considera até limitada no seu próprio surgimento, né? Por falta de barems mais especificado à época, se lançou mão desse instrumento para fazer essas valorações inadequadamente. Porque quando a tabela SUSEP surge, lá com a circular 029 em 1991, nós vamos ver que ela se predispõe o quê? A fazer normatização para seguro de acidente pessoal. Só e somente só. Ela não vai para o campo do acidente de trabalho, das doenças ocupacionais, como ela mesma fala, né? Então, ela considera acidente pessoal aquele evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, etc. E lá no parágrafo 3º dessa circular, consta bem claro de que não se inclui no conteúdo de acidente pessoal as doenças incluídas profissionais. Quem são as doenças profissionais? São os acidentes de trabalho típicos e atípicos. Né? Então, ela enfatiza dizendo quaisquer que sejam suas causas. Então, ela, por si só, lá na sua formatação, já diz que não me usem para aquilo que eu não vou atender. Né? E quando nós vamos para a Constituição Federal, nós encontramos no artigo 7º da Constituição a seguinte afirmação: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vise a melhoria de sua condição social, o quê? Então, no inciso 28 da Constituição Federal, no artigo 7º, quando fala que seguro, quer dizer, o que propicia a esses trabalhadores, seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Nós já vimos lá que a circular da SUSEP não cobre isso. Né? E a Constituição vem e mostra o quê? Que a responsabilidade é daquele que gera a atividade. E nós sabemos por que ele é responsável, né? Porque ele tem aí os recursos inerentes para desenvolver a prevenção e o cuidado para com a saúde do trabalhador. Quando nós vamos analisar o Código de Processo Civil, isso os operadores de direito que estão nos assistindo sabem de cor e salteado, não somos nós aqui, peritos da área de saúde, que vamos passar para eles, mas é bom nós lembrarmos. No Código do Processo Civil, no seu artigo 950, o que é que diz o Código? Se dá, por sinal, até o professor Penteado mencionou ele aí há pouco instante. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho. Vejam vocês
a afirmação, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, até o fim da convalescência, né, da recuperação, propriamente dito, incluirá, aí entra, olha o detalhe, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, quer dizer, para aquilo que o indivíduo se tornou inábil, sem condição, incapacitado, ou de depreciação que ele sofreu. Aí vem a pergunta, pessoal. Incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. O que é que nós assistimos com a tabela da SUSEP? Todos, a aplicação da tabela SUSEP obedece a um plano igual. É igual para todos, não é? Salvo algumas sensibilidades, mas é aplicada de modo igual. E ao passo que, quando nós buscamos as tabelas fundamentadas no modelo biopsicossocial, como foi o método Vilo, apresentado há pouco pelo professor Penteado, como é a tabela ESC e outros que obedecem a esse modelo biopsicossocial, nós vamos ver o quê? Essas tabelas tratando essas situações como diferentes. Então, já diz o princípio, né? Os diferentes precisam ser tratados de modo diferente. E é onde, então, nós vamos encontrar cientificamente, né, essas tabelas fundamentadas no modelo biopsicossocial, elas quantificando, elas qualificando e codificando a incapacidade laboral, o que dá uma outra visão, o que dá um outro aspecto realmente de inclusão, não é? Adequada. Quando nós partimos para o Código do Processo Civil, no seu artigo 464, que trata da prova pericial, ele afirma que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Esta trindade, exame, vistoria ou avaliação, está intrinsecamente, como é que nós podemos ver o CPC estimulando o modelo biopsicossocial? A partir da análise desse trinônimo aí, vistoria, avaliação e exame. Quando nós falamos dentro do modelo biopsicossocial, o que é a vistoria? Ela está fundamentada principalmente nos fatores ambientais, que nós sabemos, né, que os fatores ambientais eles são de fundamental importância para a análise de determinadas situações envolvendo a incapacidade. Né? Então, quando nós falamos dessa vistoria, os fatores ambientais, a avaliação ergonômica do trabalho, né, o ambiente, a elaboração do ambiente de trabalho. Então, tudo isso está dentro de uma visão. O respaldo da NR17. Então, tudo isso tem que ser levantado. E o modelo biopsicossocial permite, é necessário que se levante isso. Quando nós vamos para a avaliação, nós olhamos o quê? Que está lá, é o processo civil que está falando, né? de vistoria, de avaliação e de exame. Então, quando nós vamos para a avaliação, nós não podemos nos afastar dentro do modelo biopsicossocial da participação, da atividade de participação, onde nós vamos ter que analisar limitações, restrições, para poder, né, ter aí a matriz de informações necessária a se chegar a uma conclusão. Nos exames, é onde nós, dentro desse modelo integral, integrador, nós vamos poder analisar funções e estrutura do corpo, né, mostrando a ele o quê? Esses relatos
da história da própria doença, as alterações fisiológicas e anatômicas presumíveis que o indivíduo possa apresentar, a realização de testes propedêuticos, a análise e avaliação dos exames complementares. Então, todo esse contexto, além dos dados pessoais, que eles vão também estar aí norteando. Então, faz parte. O próprio CPC, então, ele já sinaliza. O operador de direito, se debruçar e tiver esta informação, vai ver de que a aplicabilidade do modelo biopsicossocial dentro das suas atividades periciais passa a ser tranquilo porque ele vai ter amparo quando, lá no artigo 473, o que é que fala? Fala sobre o laudo pericial. E o que é que deverá conter? Ora, olha o que o CPC fala, a exposição do objeto da perícia. Esse objeto da perícia é aquele objeto que vem na exordial do processo, ou seja, na petição inicial. Se tem uma boa orientação para se montar esta petição inicial, voltada para uma solicitação de uma perícia biopsicossocial, tudo vai se encaixar e não tem nada anormal fora do CPC, porque é o próprio CPC que está dizendo que a exposição do objeto de perícia, ótimo. O laudo pericial deverá conter. Então, se a perícia inicial traz perícia biopsicossocial, o laudo do perito vai ter que ser realizado em cima de um aspecto biopsicossocial. Então, a análise técnico-científica realizada pelo perito vai estar dentro desse contexto. A indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominante e aceito pelos especialistas, é o método que o próprio modelo biopsicossocial nos permite aplicar para que nós possamos visualizar a funcionalidade independente da doença. A doença vai fazer parte deste modelo, mas ela não vai ser o fator gerador da incapacidade. Pode ser, mas também pode não ser. E para poder termos esta afirmação, precisamos desta análise completa, integral. E dentro do CPC, nós já encontramos, dentro desses artigos, o amparo para que isso seja aplicado. Então, no parágrafo, no inciso 4º, o artigo 473, ele diz o quê? A resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Eu tenho visto, em determinados atos periciais, muitas quesitações envolvendo aspecto da CIF. Ótimo. Mas, para poder se ampliar a resposta a esses quesitos, o modelo que está sendo desenvolvido na avaliação do periciando não é empregando a CIF. Então, precisamos aí ter muito cuidado para não estar empregando a classificação internacional de funcionalidade, a CIF, inadequadamente, certo? Então, precisamos estar atentos a isso. E no que tange no parágrafo 1º do artigo 473, o próprio CPC diz que no laudo o perito deve apresentar a sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançar a sua conclusão. Aí eu pergunto, como o perito desenvolve as suas justificativas quando utiliza a tabela SUSEP? Muito vaga, muito divagações. Então, que não acontece com o modelo biopsicossocial, que vai nos dar todo
o contexto de desenvolvimento e conclusões, né? Conclusões plausíveis. Já no artigo 479, ele informa que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o dispositivo no artigo 371. Esse artigo 371 ele trata sobre o convencimento do juiz, né? E é onde o juiz ele aí vai indicar a sentença, os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo. Diante da tabela, Suzé, como esse convencimento sai um convencimento, mas um convencimento, às vezes, que falta muita coisa para que seja realmente elucidativo, porque a perícia é um evento para elucidar situações, né? E, dentro desta elucidação, constar o método utilizado pelo perito, isso é de fundamental importância, né? Esta própria percepção dentro do CPC, ela se prolifera hoje já com outras legislações, tá, que estão aí atuando, como é a Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que essa é claríssima, que a avaliação da deficiência, quando necessário, será biopsicossocial. E esta realidade é que nos traz a lume este debate mensal para que nós possamos aí levar, né, esses esclarecimentos e torná-lo aplicável no nosso dia a dia, dentro de uma visão e de uma participação que cabe aos profissionais da área terem o sucesso que almejam. O tempo está já expirado, eu vou ficando por aqui. Legal, Antônio, muito obrigado, viu? Nós Nada. entramos aí nos nossos 15 minutos finais. Eu trouxe para vocês dois, está na tela, creio que vocês estejam vendo. Essa é uma fundamentação de Marcelo José Ferlinda Ambroso. Eu coloquei o link no nosso chat para vocês olharem na íntegra. São 22 páginas, mas eu quero só trazer esses dois parágrafos. Ele está fazendo uma justificativa muito interessante, isso que faz parte de um processo, e ele coloca, é importante destacar, coloca um decreto que possui status de norma constitucional, e olha o que ele traz, ele incorpora documentos internacionais à legislação brasileira, como as convenções da OIT, considerando que o Brasil é membro da ONU, etc. E ainda um outro decreto, deixa eu descer um pouquinho mais aqui, que reforça outras teses que vocês vão ler embaixo, que, na verdade, vão relacionar o ambiente com a causalidade, né, de causalidade dos problemas e também das incapacidades. Eu quero saber de vocês dois, Marcelo e Antônio, o que vocês pensam. Vocês acham que essa legislação, são decretos, né, não é lei, mas, enfim, quando nós incorporamos coisas que são da ONU, e aí a CIF faz parte disso, né, na nossa legislação, vocês acreditam que, de alguma maneira, nós estamos adotando essas ferramentas internacionais? Ou como que vocês imaginam, como é que é o pensamento de vocês a respeito disso? Eu sei que o juiz não é perito, não está na área técnica, você pode usar o instrumento que você quiser, se você é assistente técnico, se você também é perito, não importa. Mas, de alguma maneira, você acha que a legislação, por causa disso, faz algum tipo de incorporação de instrumentos internacionais? O que você pensa, Marcelo? Ou se isso também não importa, o que você pensa sobre isso? E, Antônio? Existem determinadas diretrizes da OIT e da ONU que foram assimiladas pelo Brasil mediante decreto, entendeu? Então, eu preciso olhar se essa normativa da OIT, número tal, cada uma tem os seus números lá, se o Brasil acolheu essa normativa para dentro da legislação nacional.
Então, é essa a questão, né? Eu não posso... Eu vou dar um exemplo para você na área de ergonomia, só para você ter uma ideia. Quando a gente fala de levantamento de peso no Brasil, quando a gente fala de levantamento de peso, as normas ISOs, elas vão dizer que eu não posso levantar mais que 25 quilos. Então, está lá a ISO 1122881, e isso a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, traduziu e colocou isso dentro do Brasil. Caiu. Caiu por quê? Porque a CLT fala que é 60 quilos. Então, apesar de ser uma norma internacional, que didaticamente, academicamente, cientificamente, ela é muito mais compatível do que a norma brasileira, mas quem manda é a CLT. Então, enquanto não mudar a CLT, isso aí não serve, né? Então, eu posso, sim, avaliar as normas internacionais e ver se o Brasil aceitou aquela norma mediante um decreto XYZ. Esse, por exemplo, esse decreto aí deve ser nacional. Então, lá, o decreto 9571/2018, não sei qual que é, ele vem e fala assim, ó, esse da OIT, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem validade, entendeu? Então, ele vem lá, responsabilidades. Aí tá tudo bem, tá tudo beleza. Então, aí sim, né? Pode ser colocado, inclusive, em ações judiciais. Eu compartilhei no chat Mas o link desse daí, tá Uhum. completo. Antônio, eu cheguei a mandar para você, acho que uns dias atrás, né? isso, Esse link. eu tive vendo, E exatamente. tem algum comentário sobre ele? Eu estou dizendo, eu tive vendo exatamente esse material. E que o que acontece é que tem alguma coisa já a nível de país sendo tratado. O que eu vejo, que pode abrir o precedente para a jurisprudência, tá certo? Uhum. Pela questão da utilização dentro de determinado segmento, como tem esse decreto aí. Então, ele pode se tornar a jurisprudência específica a determinada situação. Qual é a situação que ele está atingindo, conforme o que eu li? Ele fala muito bem sobre a problemática ambiental que leva à situação da patologia, né? Ele sai da questão do fator ambiental e vai mostrar de que a condição de saúde do indivíduo não está dependendo da doença somente. A doença é uma consequência de todo um contexto, certo? Podendo ser de todo um contexto ambiental. Então, aí é onde nós precisamos estar trabalhando o modelo biopsicossocial, e fazendo com que eles sejam assimilados, certo? Porque também não adianta isso chegar se os indivíduos que irão utilizá-lo e aplicar não sabem para onde vai isso, não sabem. Ele coloca bastante, Antônio, nesse texto aí, ele fala muito sobre causalidade e fala que são coisas assim inerentes ao processo de adoecimento, sempre vinculados, e que o ônus da prova, na maior parte das vezes, é do empregador, ou seja, o empregador que tem que comprovar que não existe nexo. Sim. Tatiane, será que você está livre agora? Já dormiu o neném aí? Se já dormiu, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua experiência de uso da CIF. Você não usa nem a VILI, nem a ESC, mas usa um outro método baseado na CIF. Se você puder falar alguma experiência a respeito disso, ficaria muito feliz. Peraí, que tem que falar baixinho agora. Tá me ouvindo? Para que ele não acorde, né? Tá, tô ouvindo bem. Tá ouvindo? Então, basicamente, o que eu tenho aqui de grande proporção é a SUSEP, todo mundo pede a SUSEP. Alguns peritos estão fazendo a mediação entre SUSEP e CIF. Eles fazem o valor de SUSEP e aplicam a CIF e dão um percentual para dar o dano, né, o valor do dano. Porém, o que mais pedem realmente é a SUSEP.
O que eu utilizo na avaliação são as manobras propedêuticas e a mobilidade articular. Então, eu avalio a mobilidade articular do ombro, coluna, faço a goniometria e vejo a diferença desse valor para dar uma incapacidade, para dar um déficit funcional, né? Aí, nesse caso, você usa a CIF nesses aspectos aí, não é isso? Isso. Aí eu utilizo a CIF com relação à mobilidade articular. Qual que é a região que você atua? São Bernardo. Sim, então tem uma desembargadora que é a Ivani Contini Bramante, é isso que ela teve com a gente? Isso. E no último, ela provavelmente já pegou algum processo seu, não? Nunca peguei com a Ivani. Eu pego... que, né, na verdade, a Ivani ela não está diretamente no TRT2 com os juízes, né? Ela já está acima. Uhum, Então, sim. nós estamos querendo implantar essa parte. Eu vou estudar agora essa parte do penteado. Eu estou verificando porque é o que mais hoje se apropria para a gente, mas eles não sabem, os juízes não sabem. Uhum. E você acha que existe alguma chance? Bom, eu não sei se você pode falar, Tati, mas eu posso passar para a Juliana também, que eu sei que tem experiência nisso. De os juízes começarem a perceber, porque esse pedido da SUSEP, de usar a SUSEP, às vezes parte do juiz, mas muitas vezes vem da parte, né? A Ivani falou bastante sobre isso, que fazer a inicial é importante, que o advogado do reclamante, ele pode fazer, ele deve fazer a petição, a quesitação precisa partir dele. E se essa quesitação não aborda os aspectos que a CIF precisa ou pode dar conta, então tem uma hora que já não dá mais tempo de pedir essas coisas, né? Que tem que partir lá do início. Como é que você vê isso? Isso. Na aquisitação inicial, a gente já faz o pedido, os advogados já fazem o pedido da CIF, porém ainda os juízes estão muito relutantes com relação à parte de CIF. Eles não entendem e pedem a SUSEP. Então, até o quesitos do juiz, né, ele já vem com parte de SUSEP. E muitas vezes, não quero CIF, e bate SUSEP e termina com SUSEP. Uhum. Eu já presenciei em audiência, tá? Uhum. O importante, o desembargador melhor resolve depois, ou não. O importante seria diferenciar que a SUSEP é a deficiência funcional e fazer a colocação da incapacidade laboral, que é aquela minha classificação, né? Dizer lá, ó, pela CIF tem 15% de deficiência funcional, mas o cara está totalmente incapaz. Seria o 2A, para aquele ofício ou profissão, né? Eu queria só fazer uma observação, Eduardo, se você me permite, duas coisas. Em primeiro lugar, como a CIF Brasil, com você aí, está sendo um exponente nas questões de divulgação da importância da CIF, eu acho que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, sabe? Porque me parece que as pessoas entendem que a CIF vai valorar num dano maior do que as outras tabelas. Não, vamos utilizar a CIF porque o dano vai ser maior. Puxa vida, me parece que está vindo essa ideia, e essa ideia não pode ser correta, né? Assim como me parece que está vindo uma ideia de que, assim, vamos avaliar a deficiência pela CIF para classificar essa pessoa como uma portadora de deficiência para ela entrar nas cotas, mesmo que ela não tenha direito. Então, vamos dar uma forçada pela CIF, porque vamos ver se a gente consegue. Como nós estamos começando as questões da CIF no Brasil, eu acho que você, Eduardo, que é o nosso representante da CIF, né, nacionalmente, você é o expoente da CIF, tem que ajudar a trazer essas informações de que nós temos que começar utilizando a CIF corretamente, porque senão vai descambar. Então, eu tenho essa preocupação. Eu tenho uma crítica construtiva, Tatiane, tá? Com relação à sua metodologia, na seguinte questão, de que eu já vi. Então, assim, o perito faz lá a medição do ângulo que a pessoa levantou o braço e fala que vai dar em tantos por cento, diminui tantos por cento e bota CIF. Só que ele leva em consideração o que a pessoa está falando.
E essa pessoa está simulando para caramba, e o perito Sim. sabe, e assim, infelizmente, eu já vi casos de que, por exemplo, você pega uma tendinite do supraespinhoso, ele só consegue levantar até 90 graus, então tem 50% de redução e não sei o que lá. Aí você fala, abençoado, é uma tendinite supraespinhosa, eu quebrei meu ombro e levanto. Como é que você está falando que ele não consegue levantar? Vai lá, a pessoa tem uma hérnia de disco. Ela só consegue flexionar até 80 graus. Então, ela está totalmente, a CIF dá 80%. Aí você fala assim, você está sacaneando. Você está entendendo? Então, Não, e eu percebo isso que você acabou de falar com relação à parte de o pedido. O pedido da CIF vai ser maior do que da SUSEP. E eu falo para o senhor que, assim, quando eu faço a mobilidade, eu sou bem sincera, eu falo assim, olha, a gente sabe que vocês fazem o movimento, você tem essa patologia, e aí, quando eu vou fazer a medição, a parte de ângulo, se eu chegar para o senhor e falar assim, ó, dá 7, 8% com CIF. Se eu falar para o senhor, não chega mais do que isso, eu não pego tanto. Mas por que você está fazendo certo? Que é aquela parte, porque tem a simulação. Você está fazendo certo. Sim, então se for colocar mesmo... Eu acho que essa questão... Oi, Tati, eu não sei se sou eu aqui, mas está cortando o seu áudio para mim. Não sei se você parou de falar ou se eu te interrompi. Me perdoa, você pode continuar, se for o caso. Não, parei, pode ir. Você parou. Ir. Não, esse comentário é importante. Agora, a gente tem todos os lados, né, Marcelo? A gente sabe que o Brasil tem um interesse de ter uma legislação trabalhista de primeiro mundo, mas o Brasil ainda não indeniza como primeiro mundo, porque o que na prática a gente vê, em prática que eu estou dizendo, não estou falando da prática minha pessoal, mas estou vendo, eu acompanho muitos artigos científicos a respeito da saúde dos trabalhadores do Brasil, nós temos até uma pessoa do Serete aqui acompanhando, e talvez ela possa dizer um pouco mais. Nós temos muitos trabalhadores que foram prejudicados com o uso da SUSEP. O uso da SUSEP em ações trabalhistas, ele é prejudicial especialmente ao trabalhador. E ele, por outro lado, também acaba minimizando as penalidades para os empregadores. Então, é claro que nós não devemos usar o instrumento A, B ou C para ganhar mais ou para ganhar menos. Estamos procurando uma melhor justiça social. Então, eu creio que os métodos que são baseados na CIF, simplesmente pelo fato de buscarem diferenciar o problema no corpo da incapacidade laboral, certo? Só de fazer essa correção, que a SUSEP está voltada para um aspecto que não é o da incapacidade, não é o que deve ser medido, né? E quando você usa instrumentos baseados na CIF, você vai, através do uso desse instrumento, fazer essa abordagem mais ampla, você vai chegar num resultado mais verdadeiro. E, pelo menos, na grande parte das vezes, esse resultado vai ser maior do que o da SUSEP. Tá? Porque para a valoração, usando a SUSEP, dificilmente ele vai ter que estar bem escangalhado para ter uma indenização justa. Então, porque a SUSEP, a questão não é que a SUSEP ela fala de deficiência funcional. Só do corpo, exatamente. Entendeu? Então, assim, se você usar o método Ville, não é porque eu estou fazendo propaganda dos métodos, não, mas é que assim, o método Ville, ele é muito específico para aquela pessoa, para aquela atividade, né? E para aquela doença. Então, ele é extremamente específico. Mas a classificação inicial, ela é mais justa. Como eu falo assim, eu não posso chegar um cara que perdeu o quinto dedo da mão esquerda e mandar indenizar de R$300 mil, porque não vale, ele não tem capacidade para a profissão. Então, eu tenho que pensar assim, olha, e aí eu vou te falar um dado que o que acontece no Brasil, e você tem toda a razão, os trabalhadores, eles são mal indenizados. Eles são mal indenizados por uma série de questões. Primeira questão o advogado não sabe pedir no processo, que você comentou aqui da inicial. A segunda questão não está havendo a valoração integral
do dano corporal. Então, quando você faz uma perícia judicial e você só está falando em redução da capacidade laboral, o laudo está sendo muito pouco. Por quê? Porque em um acidente de trabalho, em uma doença ocupacional, o que eu vou valorar o dano corporal? Eu vou valorar qual foi a incapacidade laboral temporária. O cara ficou afastado 1 ano, ele tem 100% de indenização durante 1 ano. Não é porque ele já recebeu do INSS. INSS é indenização previdenciária, não é indenização de responsabilidade civil. Então, se ele ficou afastado 1 ano, tem que dizer para o juiz, olha, ele teve incapacidade laboral total durante 1 ano. Quando você fala de má indenização, o que acontece no Brasil? O Brasil, a indenização, ela é compensatória. Então, assim, quanto vale um braço? Eu te pago quanto você vale um braço. A justiça americana, ela é punitiva. Ela não é só o quanto vale o seu braço. Ela paga quanto vale o seu braço mais $1 milhão, porque a sua máquina não tinha proteção. Então, aí vem a questão punitiva, que no Brasil não tem. No Brasil, ela só é compensatória. Uhum. Eu tenho que valorar na minha avaliação do dano corporal qual foi o sofrimento padecido desse trabalhador, que aí vai entrar o dano moral. Então, assim, uma coisa é ele ter tido uma bursite. E aí eu vou dizer, o sofrimento padecido é 1,7, porque uma bursite não é nada. Agora, ele teve uma queimadura de 3º grau e fez 500 cirurgias e não sei quantos debridamentos. Nenhum dos dois ficou com incapacidade laboral no final. Certo? Mas qual o sofrimento padecido do cara que se queimou? É 7,7. Você entendeu? E aí o juiz vai chegar e vai meter um dano moral em cima. Esquece a incapacidade laboral, né? Ficou com dano estético. Então, eu tenho que, no meu laudo, como perito médico, identificar quanto que eu tenho de dano estético. Qual a repercussão para as AVDs? Eu tenho que descrever isso no meu laudo. Qual a repercussão para as atividades lúdicas? Tudo isso é indenizável e ninguém está fazendo isso. O pessoal que faz os meus cursos, a gente ensina, aprende, está todo mundo colocando, mas o pessoal não faz. E outra coisa que vai entrar agora, dano existencial. Uhum. Então, veja bem, eu tive um caso de um cara agora numa perícia, ele teve uma lesão de plexo braquial. Um menino de 21 anos de idade, lesão de plexo braquial, tocador de violão, não toca mais, né? E não tem mais futuro como trabalhador. Esse dano tem que ser indenizável, e dano existencial. Ele fala assim, doutor, eu ainda quero recuperar porque eu não me conformo que eu fiquei com esse meu braço assim. E esse dano ele tem que ser indenizável, e não é pouco. Agora, eu não vou indenizar na incapacidade laboral pela SUSEP, pela CIF, o que importa. Isso aí vai dar 15%, 20%, ok. Mais 500 pila pelo dano existencial desse moleque. É isso que a gente tem que lutar. Falei demais, pode falar aí, Tatiana. Legal, né? Nós estamos aqui já ultrapassamos o horário, mas isso é legal, faz parte. Olha, a discussão, a Tatiana levantou a mão. É interessante, ouviu? Tati, antes de você falar, eu só quero dar os parabéns para a Juliana Vale, que agora é médica do trabalho, passou na prova. Parabéns, viu, Ju? Foi no Dia das Crianças, presente para você, né? Vai, Tati, Oi, você tá... Foi um presente o Dia das Crianças, de Natal, de aniversário, de tudo. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Valeu. Tati, você está com a mão levantada, fica à vontade, Pronto. por favor. Doutor, como o senhor faz a valoração do dano estético? Não estou ouvindo. Marcelo? Eu tinha desligado o microfone. Ok, agora... Okay. São várias tabelas que existem, né? Então, para valoração do dano estético. Eu fiz uma pós-graduação em valoração do dano corporal em Coimbra, já tem 10 anos já, né? E aí tem um livro que é da Criado Del Rio, que vem falando sobre sofrimentos padecidos, etc. e tal. E aí tem método de Cobo, método da análise da impressão do prejuízo estético, e eu tenho um resuminho lá, eu posso te passar, depois eu passo para o Eduardo. Eu tenho um resuminho da minha...
Tem um monte de tabela, um monte de jeito. E aí o que eu peguei a análise e impressão do prejuízo estético e reduzi numa tabelinha pequenininha lá, que você consegue calcular. Por exemplo, 0 em 6 é não mensurável. 1 em 6, você vê a lesão, mas ela não é vista à distância social. 2 em 6, ela é vista à distância social acima de 50 centímetros, acima de 3 metros, mas não causa má impressão para o examinador. E assim a gente faz toda a avaliação.